Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre as expedições holandesas no Brasil. Como vimos em aulas passadas, as expedições de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e Portugal toma para si as terras brasileiras, diz descobrir o Brasil. A partir daí, Portugal tenta achar uma alternativa econômica para as terras brasileiras que encontra com a cana-de-açúcar. Então começa o chamado ciclo do açúcar, que é um dos principais ciclos econômicos do período colonial. O açúcar era um produto muito comercializado na Europa e sua plantação no Brasil deu muito certo, fazendo com que Portugal investisse na plantação de cana-de-açúcar. E seu principal parceiro será a Holanda. Até 1580, a Holanda vai faturar muito com a cana-de-açúcar do território brasileiro, afinal a Holanda ela financiava e ela refinava esse açúcar vindo do Brasil. Então Portugal e Holanda eram parceiros, só que acontece que no ano de 1580 começa um imbróglio lá na Península Ibérica. Acontece que o rei português acaba morrendo e o sucessor dele será Felipe II, que também é rei da Espanha. O Felipe II toma para si o trono português, unindo assim Portugal e Espanha. Esse período aí é chamado de União Ibérica. A União Ibérica é o período em que Portugal e Espanha se juntam. Os dois países da Península Ibérica estão sobre a coroa de Felipe II. A União Ibérica gera problemas para a Holanda, pois a Holanda estava em guerra com a Espanha desde 1568, por causa da independência das regiões dos Flandres. Então o rei Felipe II exclui a Holanda da questão econômica da cana-de-açúcar. A partir daí, então, a Holanda começa a tomar portos e invadir territórios de Portugal. Por exemplo, no ano de 1585, os holandeses vão tomar portos importantes no território africano que eram dos portugueses. No ano de 1604, os holandeses vão invadir a cidade de São Salvador, na Bahia, mas logo vão ser expulsos. Após um cessar-fogo, no ano de 1624, novamente os holandeses tentam invadir a Bahia. Dessa vez saem vencedores e ficam na Bahia por um ano, quando os portugueses conseguem retomar o território. No ano de 1630, com 65 embarcações e 7.280 homens, os holandeses invadem e conquistam a cidade de Olinda. A partir daí, com a ajuda de Domingos Fernandes Calabar, os holandeses começam uma expansão que vai aí para a Paraíba e para o Rio Grande do Norte. No ano de 1637, um alemão chamado Maurício de Nassau é nomeado governador-geral do Brasil holandês. O Maurício de Nassau vai se destacar pela sua bela administração. A primeira coisa que ele faz em Pernambuco é recuperar a economia açucareira que tinha sido desprezada pela União Ibérica. Também Maurício de Nassau vai proibir que se joguem lixo nos rios e nas ruas de Pernambuco, vai incentivar a vinda de intelectuais e artistas para retratar o cotidiano de Pernambuco e vai incentivar também a tolerância religiosa, já que os holandeses historicamente tinham contato com a reforma protestante, o que os portugueses não admitiam. Os portugueses aceitavam somente a Igreja Católica, já os holandeses vão admitir a profissão de fé de outras crenças protestantes. Entretanto, Maurício de Nassau vai entrar em conflito com a Companhia das Índias Ocidentais, que foram a companhia privada que investiram nas invasões do território brasileiro. E no ano de 1643, Maurício de Nassau vai acabar sendo demitido pelo governo holandês. A partir daí começa a decadência do governo holandês no Brasil. A Companhia das Índias Ocidentais vai acabar falindo, o Império Português começa sua restauração no trono, começando assim a dinastia de Bragança com Dom João IV, fazendo com que Portugal volte a requerer o seu território. E os holandeses vão acabar perdendo as chamadas Batalhas de Guararapes em 1648 e 1649, fazendo com que os colonos se revigorassem para expulsar os holandeses. E no ano de 1654, os portugueses retomam a colônia e expulsam os holandeses do território brasileiro. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu!